Capítulo 6. Já fazia quase 2 semanas que Bethan tinha tomado aquele banho de mar, que terminou inesperadamente nos braços de Nicholas, mas ainda continuava a sentir uma inquietação inexplicável, embora aparentemente nada tivesse mudado. Agora achava mais difícil sentar-se à mesa com ele ou ficar na mesma sala em sua companhia, sem experimentar um estranho mal-estar. Bethan sempre achará que a Polydus lhe oferecia tudo o que precisava, mas agora sentia necessidade de algo mais, embora não tivesse a menor ideia do que fosse. Uma manhã, procurando por um lugar isolado, foi parar de novo perto da escavação. Ficou por algum tempo olhando o oceano e pensando na última vez em que estivera ali, na companhia do homem chamado Apolo. Então, de repente, achou que tinha descoberto por que aquelas belas feições clássicas haviam lhe parecido tão familiares. E mal pôde esperar para provar isso a si mesma. O problema era que a evidência de que precisava tinha sido coberta por um pequeno desabamento de terra, ocorrido após a sua última visita. Bethan não conseguiu retirar as pedras e a terra só com as mãos, por isso voltou correndo para casa, passando em frente à janela do estúdio. Como Nicholas precisava manter seus negócios em dia, às vezes usava o estúdio como escritório. Quando Bethan passou correndo em frente à janela, ele a chamou. Ela parou e virou-se, emitindo um longo suspiro de resignação, que passou despercebido a ele. Nicholas aproximou-se da janela e espantou-se com o vestido e as mãos dela, sujos de terra. — O que aconteceu com você? — Nada, Nicholas. Como tia Alexia não precisava mais de mim, fui dar um passeio. Bethan irritou-se ao perceber que se explicava. — Você não se importa que eu saia para dar um passeio, não é? — Nem um pouco. Sou o seu tutor, Bethan, não o seu carcereiro. — Então, se me der licença. Aconteceu alguma coisa com você? Não espera que eu acredite que está nesse estado só porque foi dar um passeio. O que aconteceu? Nada, estou muito bem. Afastou-se dele, aproximando-se da janela. Seu coração palpitava. Finalmente confessou, fui até a caverna e me sujei, mas como preciso de ferramentas, tive que... Ferramentas? Bethan percebeu tarde demais que fora um erro contar a Nicholas e recuou rapidamente quando ele saiu do estúdio e parou a seu lado. O que você está fazendo, Bethan? Nada. Respondeu ela, mas não o convenceu, pois Nicholas suspirou, exasperado. Não minta para mim. Para que você precisa de ferramentas? Você não está tentando escavar aquela caverna novamente, está? Já lhe disse que isso é ilegal, já que você não tem autorização. Mas pode ser que demore semanas, meses, até anos para que um grupo oficial venha até aqui. Você sabe disso. E você tem muita pressa? Eu não quero esperar até que algum velho professor resolva vir e descobrir a peça, só isso. A peça? Takis e eu encontramos um busto de Apolo, disse ela com relutância. Isso não é suficiente para se fazer um estardalhaço, Nicholas. Fale-me da peça. Bethan fitou-o com o canto dos olhos, quase acreditando que conseguiria convencê-lo. Lembra que eu lhe falei que fiquei conversando com um homem perto da caverna naquela noite em que ela interrompeu-se, preferindo omitir como aquela noite havia terminado. Lembra? Lembro, garantiu Nicholas. Pelo que eu entendi, ele ia embora naquela noite. Se ele tiver voltado, Bethan, e você? Ele não voltou. Se quiser ouvir, Nicholas, estou tentando explicar. Ele assentiu, mas já não parecia predisposto. Bethan teria preferido um ouvinte mais compreensivo. Quando chegamos a Rhodes, notei que um homem parado no mercado estava olhando para nós. Depois o vi novamente em Camiros, embora até eu estivesse convencido de que eu apenas imaginava coisas. E era o mesmo homem com quem você conversou naquela noite? Sim. O homem que disse a Takis onde eu estava, ou melhor, onde havia me deixado. Eu lhe contei que ele se chama Apolo, lembra-se? Ele concordou. Bem, ele é Apolo, Nicholas. Bethan riu, um pouco insegura,
pois ela mesma ainda achava difícil acreditar em tamanha semelhança. É por isso que eu quero remover o busto de mármore de Apolo, para ter certeza de que não estou enganada. Sei que estou certa, mas é tão estranho, que mal consigo acreditar. Aquele homem é exatamente igual à cabeça de mármore. É fantástico. Bethan. Ele parecia incerto, e isso em Nicholas já era encorajador. Assim, Bethan apressou-se em reforçar os seus argumentos. Não posso esperar toda a burocracia oficial para continuar. Vou conseguir remover a cabeça de mármore facilmente, Nicholas. Houve um pequeno desmoronamento de terra dentro da caverna, mas... Então não mexa mais lá. Além de tudo, é perigoso continuar escavando, pois pode ocorrer outro desmoronamento. Oh, eu tenho certeza que não. Não vá mais lá, Bethan. Ela baixou os olhos frustrada diante daquela proibição. Se você acha que vale a pena recuperar aquela escultura, avisarei as autoridades e elas farão o que acharem necessário. Bethan não disse nada, pois sabia que mais tarde poderia se arrepender. Você acredita mesmo nisso? Perguntou ele, depois de algum tempo. Um homem à exata semelhança de um Apolo de mármore, esculpido sabe-se lá há quantos anos? Você deve perceber que isto não faz sentido, Bethan. Se você o tivesse visto, saberia. Pelo amor de Deus, garota, os deuses não andam pela terra. Pode ser que exista uma leve semelhança entre aquele homem e o busto de Apolo que você encontrou, mas o resto é fantasia. Eu não sou mais uma garota e não vou continuar discutindo. Quando tiver recuperado o busto de Apolo, você vai ver. Taquis poderá confirmar, pois ele conversou com aquele homem. Aquela caverna não será mais escavada até que alguém mais qualificado venha retirar a escultura que você encontrou. E ponto final, Bethan. Disse ele com firmeza. Bethan concordou, com um longo suspiro. Porém, à medida que se afastava, começou a sentir-se magoada, pois Nicholas não conseguirá compreender o que se passava com ela. Certa vez lhe dissera que ele nunca a compreenderia, apesar da esperança que vinha alimentando ultimamente de que podia estar enganada, aquele gesto provava o contrário. Ela atravessou o jardim, tensa. Poderia remover a peça facilmente, sem causar mais deslizamentos de terra e pedras, e no entanto ele não acreditara nisso. Quando chegou ao pequeno telheiro onde eram guardadas as ferramentas, Bethan já havia se convencido de que valia a pena tentar e que ele não poderia fazer nada para impedi-la. Alguns minutos depois dirigiu-se para a caverna mais uma vez, carregando as ferramentas necessárias. Fez um caminho mais longo para não passar em frente ao estúdio, pois sabia que não teria coragem de enfrentá-lo abertamente. Se fosse necessário, poderia cobrir a escultura de novo e, se tivesse sorte, Nicholas nunca ficaria sabendo. Era irritante se sentir culpada por enganá-lo. Começou a subir a colina e avistou a praia onde Nicholas a encontrara quase 2 semanas antes. Voltou a se sentir arrependida por enganá-lo. Nicholas, pensou ela, está ocupando muito meus pensamentos ultimamente. Entrou, então, na caverna e ficou observando o amontoado de terra e pedras que cobria o local em que ela sabia estar a escultura. Seu coração batia forte quando, alguns minutos depois, ajoelhou-se e começou a remover a terra cuidadosamente. Ver um pedaço do mármore redobrou o seu otimismo e as suas energias, pois a peça se destacava, contrastando com as pedras vermelhas que a cobriam. Voltou a remover a terra, mal conseguindo conter a impaciência. Estava completamente absorta, até que uma voz a chamou na entrada da caverna. Bethan! O resto das palavras foi abafado pelo barulho de uma pequena avalanche. Nesse exato momento, Nicholas segurou-a e forçou-a a rolar para junto de seu corpo. Não estava ferida, talvez um pouco arranhada por ter rolado no chão e extremamente perturbada por estar mais uma vez nos braços de Nicholas, que a apertavam tão forte e protetoramente. Ele levantou a cabeça depois de uma eternidade e fitou-a. Seu rosto estava tão próximo que Bethan pôde ver cada linha daquelas feições severas. Fechou os olhos por causa do sol, respirando de modo irregular,
com o peso do corpo de Nicholas sobre o seu. Sua tola! Sussurrou ele. Sua tola desobediente e cabeçuda! Bethan quis responder, mas antes que o fizesse Nicholas beijou-a violentamente, descarregando assim a raiva. Ela tentou se afastar, mas não conseguiu. Cedeu, quase sem respirar, a um tipo de excitação que até então desconhecia, enquanto Nicholas a pressionava para baixo com mais força. Nico! Disse num sussurro quase incompreensível quando ele libertou os seus lábios e afundou o rosto na curva de seu ombro. Bethan tinha a sensação de que seu corpo não lhe pertencia mais e de que nunca se sentirá tão feliz quanto naquele momento. Sua cabeça movia-se para frente e para trás enquanto os lábios de Nicholas passeavam lentamente pelo seu pescoço até subirem mais uma vez para sua boca. Porém, quando ela se virou e libertou os braços, passando-os em volta do pescoço dele, foi como se aquele movimento o tivesse trazido de volta à realidade. Nico? Bethan fitou. A paixão ardia nos olhos dele, apesar de sua expressão ter mudado sutilmente. Nicholas olhou para ela como se fosse uma estranha, certamente surpreso pela maneira inesperada como ela havia correspondido a seu beijo. Largou-a lentamente, com aparente relutância, suas mãos escorregaram pela cintura de Bethan, num gesto curiosamente carinhoso. Você está machucada? Bethan negou com a cabeça, sem dizer nada, lembrando-se de que ele tinha feito a mesma pergunta na primeira vez em que a beijara. Depois de alguns momentos Nicholas levantou-se, deixando-a deitada no chão. Limpou suas roupas com gestos rápidos, sem olhar para Bethan. Em seguida, como se tivesse percebido o que fizera, estendeu as mãos e ajudou-a a se levantar, continuando a segurar as mãos dela por um momento, mas ainda sem encará-la. Tem certeza de que não está machucada? Tenho sim, Nico. Sua voz ainda estava rouca. Bethan ajeitou então o vestido, pois precisava manter as mãos ocupadas, já que estavam muito trêmulas. Depois sorriu, numa tentativa não muito bem-sucedida de amenizar a situação. Ainda bem que você veio atrás de mim. Você não pode imaginar como fico contente por você achar tudo isto muito engraçado. Eu a segui porque estou começando a conhecê-la melhor. Você é teimosa e gosta de fazer as coisas à sua maneira. Se eu não a tivesse seguido, provavelmente você agora estaria soterrada. Nicholas, eu só. Não me venha com desculpas. Interrompeu-a com severidade. Você não pode negar que ignorou por completo meu aviso sobre o perigo que corria, só porque tem que fazer as coisas do jeito que bem entende. Meu Deus, será que você imagina que eu digo estas coisas apenas pelo prazer de me ouvir, garota? Garota? Esse tratamento sempre a deixava irritada. Virou-se para ele bruscamente, com os olhos brilhando, e acrescentou, há poucos minutos você não estava me tratando como uma garota. E, considerando os esforços que tem feito para preservar a minha reputação, você se arriscou muito. Ou tudo isto faz parte do meu treinamento? Bethan percebeu que fora longe demais e que estava sendo injusta quando viu a expressão de Nicholas. Nunca o vira tão furioso. Afastou-se dele com os olhos arregalados e disse: Se você... Ainda bem que você sabe o que merece, afirmou ele, sorrindo ironicamente e colocando as mãos nos bolsos. Só Deus sabe por que tenho sido tão paciente com você, mas esta foi a última vez, e é melhor lembrar-se disso. De agora em diante você fará exatamente o que eu mandar, entendeu? Bethan não conseguiu dizer nada. Fitou, com um misto de raiva e frustração no olhar, assentindo levemente. Ótimo! Se eu pegá-la aqui novamente, farei com que se arrependa de ter nascido, acredite. Nicholas! Protestou Bethan quando ele pegou seu pulso e começou a caminhar. O Apolo, eu. O Apolo ficará onde está até que um perito venha retirá-lo. Bethan pensou em argumentar novamente, mas percebeu que perderia o seu tempo. Olhou então para a caverna, encolhendo os ombros. Deixou-se levar por ele, seguindo de volta para casa com aparente submissão.
Deixaria que Nicholas pensasse que tudo estava sob controle. Haveria outras vezes, outras oportunidades. Só desejava que fosse mais fácil esquecer o peso do corpo dele sobre o seu e a sensação que os lábios dele haviam lhe causado. E não achou bom também perceber que gostava de provocar Nicholas de uma maneira que nunca sonhara em fazer com qualquer outro homem. Bethan ficou surpresa quando, 2 dias depois, chegaram 2 homens pela balsa da ilha. Estavam de shorts e camiseta, carregando grandes mochilas, e foram recebidos no cais por Nicholas. A informação lhe foi dada por Takis, que os vira chegar, e no momento em que ficou sabendo Bethan quis mais detalhes. As visitas a Polydus eram raras e do interesse de todos. Você tem alguma ideia de quem eles possam ser, Takis? Perguntou ela. Atualmente Takis tinha mania de assumir um ar de indiferença, como se não tivesse mais nada a ver com os problemas de Apolidus e só estivesse esperando o dia em que poderia ir embora da ilha para começar vida nova. Estava se preparando para ir jogar futebol com os garotos da vila e, pouco interessado no assunto, limitou-se a dizer: talvez tenham vindo a negócios. Não com shorts e camisetas. Pela descrição que você fez, eles parecem mais... Bethan teve uma ideia subitamente e olhou para Takis com curiosidade. Parecem mais arqueólogos, você não acha? Pode ser. Você sabe para onde eles foram, Takis? Não sei. Quem sabe para a taverna? Não com Nicholas. Bethan tinha certeza de que Nicholas nunca levaria homens de negócios para a taverna. Takis, tem certeza de que eles não subiram a colina, na direção da caverna? Da caverna? Por um momento ele pareceu interessado. Pode ser, eu realmente não prestei muita atenção. Por que você acha que eles podem ter ido para a caverna, Beth? Com poucas palavras, Bethan contou-lhe a promessa de Nicholas de mandar alguém mais qualificado remover a escultura. Enquanto falava, percebeu quanto suas vidas tinham se distanciado ultimamente. Houve uma época em que não precisava contar nada a ele sobre a escavação, pois Takis estava tão bem informado e interessado quanto ela. Será que ele se lembrava do homem do cais? Takis encolheu os ombros, deixando claro que seu interesse fora apenas passageiro. Talvez Nicholas os tenha levado até a caverna e eles consigam retirar o Apolo para você, disse ele. E para você, acrescentou Bethan. Takis, você lembra se o homem com quem conversou no cais naquela noite tinha alguma semelhança com Apolo? Não sei, Beth, já estava quase escuro e, para ser sincero, não prestei muita atenção nele. Bethan duvidava de que Nicholas fosse lhe dar crédito sem o testemunho de Takis. Suspirou profundamente ao voltar para a cozinha. Bem, então só há a minha palavra, e Nicholas não vai acreditar nela. Não que importe realmente o fato de ele acreditar ou não. Não faz a menor diferença, já que tenho certeza do que estou dizendo. Na verdade, Nicholas estava muito acessível quando voltou para casa. Quando Bethan foi levar seu café no terraço, pediu-lhe que se sentasse um pouco, pois tinha algo para lhe dizer. Os 2 homens, explicou ele, preferiram almoçar na taverna. Haviam removido o Apolo mais facilmente do que Nicholas esperava e já tinham voltado para Cirrus. Então é mesmo Apolo? Perguntou Bethan. Nicholas hesitou antes de responder. Parece que é uma espécie de Apolo. O que significa isso? Uma espécie de Apolo? Significa que existe a possibilidade de a escultura não ser antiga. Ao notar a expressão de desapontamento de Bethan, acrescentou, não se sinta tão desencorajada. Os 2 homens que vieram esta manhã fazem parte da equipe de um amigo de muitos anos. Eles têm quase certeza, mas a última palavra é do professor, claro. Professor? O nome dele é Professor Cal Bailey e você pode confiar na opinião dele, Bethan. Nicholas bebeu um gole de café e depois pegou um pedaço de pão doce. Bethan se sentia inquieta, pois tinha certeza de que ele ainda tinha algo reservado para ela. Antes de morder o pão, ele lambeu o açúcar polvilhado, sem fitá-la. Nicholas? Insistiu ansiosa. Vou levá-la para Cirrus amanhã, disse ele.
Takis estará na escola e tia Alexia vai visitar uma amiga doente, portanto iremos sozinhos. Para Cyrus? Para ver esse seu amigo, o professor Bailey? Foi graças a ele que eu consegui que o seu Apollo fosse resgatado tão rapidamente, explicou Nicholas. Amanhã ele já terá tido tempo de decidir se você fez uma verdadeira descoberta ou se... Quer dizer que eles levaram a escultura embora? Amanhã você vai vê-la novamente, não faça tanto estardalhaço. Bethan percebeu que ele a observava e baixou os olhos rapidamente. Você não está pensando em não ir a Cyrus, está, Bethan? Não, claro que não. Só que eu estou muito surpresa por você querer me levar. Bethan interrompeu-se, pois não queria deixá-lo furioso, agora que as coisas estavam caminhando bem. Tenho certeza de que seu amigo professor vai confirmar que a escultura é antiga. Estou ansiosa para revê-la e assim confirmar a semelhança do outro Apolo com o que foi esculpido. Takis não se lembra dele o bastante para confirmar as suas fantasias. Não são fantasias, Nicholas. Mas eu já sabia que você não ia acreditar na minha palavra. Já me convenci de que não posso provar isso, mas sei que ele é Apolo. Quando Bethan olhou de novo para ele, surpreendeu-se ao perceber que Nicholas sorria. Com doçura afagou-lhe o rosto e ela fechou os olhos, extasiada. Mesmo assim, não conseguiu evitar aquela inquietação que a assaltava ultimamente quando estava em sua companhia. Você sonha demais, garota, murmurou ele suavemente. Às vezes temo por você, quando for obrigada a abandonar este pequeno paraíso seguro e juntar-se a nós. Tenho que guiá-la lenta e cuidadosamente para que você não acorde muito depressa para a vida. Bethan sentiu pânico diante da possibilidade de ser levada embora da ilha contra sua vontade. Olhou então para ele com reprovação e perguntou. Levar-me para Cyrus é uma das maneiras de me conduzir para esse tipo de vida mais prático, Nicholas. É a única maneira que você tem de ver o seu Apolo outra vez. Se você quer ir comigo ou não é problema seu, Bethan. Bethan foi, é claro. Que mais poderia fazer? A viagem não era tão longa e parecia que haviam acabado de sair quando Nicholas ancorou a sua lancha na enseada de Hermópolis, que já fora o maior porto da Grécia. Tomaram um táxi e dirigiram-se para os arredores da cidade, onde morava o professor Bailey. Chegaram a uma casa tipicamente grega, embora a decoração não o fosse. Era a primeira vez que Bethan via como era o interior de uma casa inglesa e achou-a estranha. A mobília, confortável mas um pouco velha, devia ter vindo para a Grécia junto com o professor, há quase 40 anos. Senhorita Mendy, seja bem-vinda. Ele cumprimentou-a à maneira grega, mas falando inglês, e Bethan ficou surpresa ao ouvir Nicholas falando inglês fluentemente. Perdoem-me, por favor, continuou o professor, depois que eles se sentaram. Apesar de viver neste país há muitos anos, não tenho facilidade para conversar em sua língua. Olhou para Nicholas e sorriu. Meus amigos gregos são gentis o bastante para me perdoarem e me deixam envergonhado por falar inglês tão bem. Bethan quase disse que não era grega, e sim conterrânea dele, mas achou que isso protelaria o assunto que viera discutir. O professor Bailey era um dos maiores peritos em antiguidade grega, Nicholas lhe dissera. O busto de Apolo estava sobre uma pequena mesa. Desde o momento em que tinha entrado na sala, Bethan não conseguiu tirar os olhos dele. Estava mais convencida do que nunca que as feições eram exatamente iguais às do homem que dissera se chamar Apolo. Ela queria contar ao professor, mas primeiro preferia ouvir a opinião dele sobre a autenticidade da escultura. Você está ansiosa para saber do seu amigo aqui, é claro, disse ele, apontando o busto. Sinto ter que desapontá-la, cara senhorita Mendiz. Ele pegou a escultura e colocou-a sobre os joelhos. Essa escultura não tem 2000 anos de idade, nem mesmo 200. Na verdade, posso datá-la quase exatamente. Ela foi feita há cerca de 20 anos por uma jovem muito talentosa, minha compatriota, que já faleceu. O nome dela era Megan Scott e sempre tive vontade de conhecê-la, pois até os antigos se orgulhariam dos trabalhos dela. Este é um bom exemplo de sua habilidade,
Por coincidência, eu já tinha ouvido falar desta peça. Era inacreditável. A escultura que a perturbara tanto nas últimas semanas era de autoria de sua mãe. Beta não olhou para Nicholas naquele momento, mas sim para o rosto pensativo do professor que examinava a escultura apoiada sobre os joelhos. É um busto de Apolo, não é? Perguntou ela. Oh, sim, mas não o deus tradicional, apenas um homem de carne e osso. O nome dele era Apolo, embora tivesse outro nome menos exótico, que no momento não consigo me lembrar. Dizem que Megan Scott estava tão apaixonada por ele que resolveu esculpi-lo à imagem do verdadeiro Apolo. Era seu marido, por isso suponho que se chamasse Apollo Scott. Um nome fantástico, vocês hão de concordar comigo. Bethan virou-se para Nicholas bruscamente, mal acreditando no que ouvirá, e notou que ele também estava aturdido. Crispou as mãos, esperando que sua agitação fosse interpretada como simples desapontamento. Ele é muito bonito, murmurou Bethan, sem saber exatamente o que estava dizendo. O homem que se sentara a seu lado, que havia conversado com ela, era seu pai e não se identificara. Sentiu uma pontada no estômago ao pensar que ele tinha agido assim de propósito, mesmo depois de saber quem ela era. Agora Nicholas não duvidaria mais que os dois Apolos, o de mármore e o de carne e osso, eram a mesma pessoa. Ainda tentando fingir que não se importava, Beta evitou encará-lo. Estava com os olhos fixos na escultura que a atormentara tanto. Talvez ela tivesse lhe parecido tão familiar não só porque sua mãe a esculpira, mas também porque guardava alguma vaga lembrança de seu pai em sua infância esquecida. Sinto muito desapontá-los, disse o professor Bailey, recolocando a escultura sobre a mesa. Embora não seja uma antiguidade, o trabalho de Megan Scott tem valor. Ela produziu tão pouco antes de morrer, coitada, que seus trabalhos se tomaram raros e valiosos. Sabe-se lá como esta bela escultura foi acabar soterrada naquela pequena ilha. Bethan teve vontade de dizer que sabia, mas aquele não era o momento. Mais tarde contaria a Nicholas e agora não tinha dúvidas de que ele acreditaria no que dissesse. Enquanto os dois conversavam, fez um esforço para se controlar e notou que Nicholas devia estar pensando na mesma coisa. Ele olhava frequentemente em sua direção, mas não tentou fazê-la participar da conversa. Nicholas recusou o convite para almoçar, alegando que tinha outros compromissos. Bethan ficou aliviada ao perceber que não era verdade, pois não estava disposta a sentar num lugar público para almoçar como se nada tivesse acontecido. Queria voltar para Polydus o mais depressa possível. Quando saíram da casa do professor, ela ficou um pouco surpresa ao perceber como se sentia bem por voltar a falar em grego. Nicholas perguntou-lhe se queria almoçar, mas diante de sua recusa pediu ao motorista do táxi que os levasse diretamente ao porto. Não trocaram uma só palavra durante quase todo o percurso. Só quando já estavam mais próximos de casa é que Nicholas voltou a falar dos Apolos. Olhou para Bethan e notou que ela estava quase chorando. Estava ao lado dele, na direção da lancha, o que lhe dava uma inacreditável sensação de segurança e prazer. Gostaria de lhe pedir desculpas, Bethan. As palavras foram abafadas pelo ruído do motor, mas ela sabia quanto Nicholas lamentava o resultado daquela viagem. Você não podia saber, sussurrou ela. De repente, ele passou o braço em volta de sua cintura e pousou o queixo sobre seus cabelos macios. Eu não o culpo, só que, ela calou-se, meio envergonhada. Eu gostei dele, gostei mesmo, e ele? Lógico que você gostou dele, não seria natural se não gostasse. No entanto, você não deve dar uma importância excessiva a isso, nem ficar desolada com uma situação que, afinal de contas, não é nova, você não acha? Nicholas abraçou-a mais forte e deu-lhe um beijo na testa. Encorajada por esse gesto, Bethan desabafou a amargura de não ter sido reconhecida pelo seu verdadeiro pai mais uma vez. Nicholas deixou-a falar, abraçado a ela. Bethan chorou um pouco, mas estava com muita raiva para sentir pena de si mesma. Como ele pôde ter ficado a meu lado e conversado comigo sem dizer nada? Perguntou pela 100ª vez.
Ele chegou a me dizer que não lhe agradava a ideia de ter um lar e uma família, mas não me contou que já tivera uma e a abandonara. Sua mãe voltou para ele. Bethan. Ela virou a cabeça rapidamente e fitou-o. Lembra-se daquela primeira vez em que eu fui a Polydus? Perguntou Nicholas. Como ela poderia esquecer aquela primeira vez? Tivera tanta certeza do desprezo dele que passou a odiá-lo injustamente nos 4 anos que se seguiram. Pavlos não falou muito dela, mas me contou isso. Foi terrível para ele suportar esse golpe. Eu não sabia, mas lembro-me do dia em que ela foi embora. Não consegui dormir naquela noite e ouvi Papa sair. Eu o ouvi. Bethan engoliu em seco ao se lembrar de seu padrasto chorando como uma criança. Acho que Papa pegou o busto de apoio e jogou-o naquela caverna, Nico. Deve ter feito isso naquela noite, depois que ela voltou para o meu pai. Você não acha que foi assim que a escultura foi parar lá, Nico? Nunca poderemos ter certeza. E pensar que aquele homem voltou depois de todo este tempo. E, covardemente, não me disse quem era porque estava com vergonha de si mesmo. Provavelmente isso seja mais verdadeiro do que você está pensando, observou Nicholas. Ele parecia forte e isso importava muito para Bethan naquele momento. Nicholas nunca fugiria das responsabilidades de sua família. Era exatamente por isso que estava com ela agora, porque tomara para si a responsabilidade sobre a família de seu primo. Subitamente, Bethan notou algo que lhe passará despercebido logo que ele fez o último comentário. Você parece ter pena dele. Acusou-o e Nicholas sorriu. Acho que ele deve ter ficado envergonhado mesmo de lhe dizer quem era, e, se for assim, talvez eu sinta um pouco de pena dele. Ele perdeu muito e deve ser difícil admitir ter jogado fora algo que, tarde demais, percebeu ser muito precioso. Você acha que é assim que ele se sente? Bethan lembrou-se do gemido que ele dera quando ela falou tão desdenhosamente sobre seu verdadeiro pai e a amargura do sorriso dele quando lhe perguntou o nome e ele respondeu, Apolo. Se ao menos ela, naquela hora, soubesse. Acho que foi assim que Pavlos se sentiu, disse Nicholas. Bethan estava perplexa. Nunca colocaria Papa e seu verdadeiro pai na mesma categoria, mas Nicholas acabará de fazê-lo com muita lógica. Tinham muito em comum, Bethan. Ela não disse nada, sentindo que mais uma parte de seu pequeno mundo havia sido virada de cabeça para baixo. Quando crianças, Heracles e o irmão deviam se sentir como ela. Ainda assim, Heracles se lembrava do pai com afeição e aceitara seu irmão ilegítimo em sua casa e em seu coração. Acho que sim, admitiu ela. Nicholas baixou a cabeça e beijou-a na boca suavemente. A Polydus estava se aproximando mais a cada momento e aquela ilha e Nicholas podiam, com certeza, ajudá-la a esquecer a segunda traição de Apolo.